Olá, boa noite. Começa agora o Legião Estrangeira, o programa da TV Cultura, que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos do mundo e da nova posição do Brasil no cenário internacional. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Verônica Goizueta, peruana, do jornal ABC, espanhol. Eleonora Gosman, argentina, do jornal Clarim, de Buenos Aires. Tjerk Brühwiller, suíço, que trabalha no Brasil para o jornal Neue Zürcher Zeitung, de Zurique. E Chantal Reis, libanesa, que trabalha no Brasil para 3 jornais de língua francesa, o Libération, o Le Temps e o Le Soir. Olá, boa noite, obrigada por terem vindo mais uma vez ao Legião Estrangeira. Senhores, me parece que o noticiário essa semana ficou muito dominado pelas questões relacionadas ao conflito entre Israel e Gaza. O cessar-fogo que aconteceu na quarta-feira, ele vai durar, Chantal? O que você acha? Vamos ver se o Hamas vai desacreditar o presidente egípcio, que é ideologicamente próximo a ele e que negociou essa trégua, ou se vai seguir ou não, se vai acatar essa trégua. É difícil responder, mas me parece que o Hamas, que está agora um pouco em alta, porque ele agora está com mais prestígio, quer entrar no jogo diplomático e não vai romper a trégua. Na sexta-feira, logo depois, 2 dias depois da trégua, houve disparos de Israel contra Gaza. E mesmo Gaza, os mísseis não pararam de cair completamente, segundo Israel. O que isso indica, vocês acham? Vai depender muito da atitude do Hamas. Esse cessar-fogo foi patrocinado pelo Egito. O presidente egípcio, Mohamed Morsi, é um islamista. O partido dele é a Irmandade Muçulmana e o Hamas é o braço palestino dessa Irmandade Muçulmana. Então, ele é um pouco o padrinho do Hamas. Ele conseguiu arrancar esse cessar-fogo e se o Hamas quer desacreditar, vamos ver se o Hamas vai desacreditar ou não o presidente egípcio. E se o Irã, que está fornecendo armas ao Hamas, também vai querer desarranjar a situação. Chantal, desculpa, eu quero fazer uma pergunta, não? Você acha que Israel não tem nada a ver com esse negócio? Ela perguntou sobre a possibilidade de esse cessar-fogo durar, né? Ser para valer, né? Estar para valer. Mas a pergunta é, se você tem atitudes de Israel que são francamente agressivas com o povo palestino, a pergunta é, então isso não influi de aqui para frente? Então, o que você está dizendo é que você acredita que quem pode desrespeitar, que tanto o Hamas quanto Israel podem desrespeitar o cessar-fogo? Só para completar, é uma situação que se arrasta tanto tempo, uma situação tão frágil, né, que a qualquer coisa que o Hamas faz assim, o Israel volta matando muito mais, né? Sim. Agora, o que aconteceu neste caso, se você observa o desenrolar dos acontecimentos, tecnicamente foi o Hamas que abriu o fogo e não Israel. Isso. Agora, isso não dá nenhuma desculpa ao governo israelense. Mas isso foi logo depois da morte, do assassinato de um líder. Já foi dentro. Começou com os disparos de foguetes a partir de Gaza. O que quero dizer é o seguinte, nesse episódio específico, quem abriu o fogo não foi Israel. Agora, isso não significa, não desculpa de jeito nenhum Israel, que há 20 anos, desde os acordos de Oslo de 93, que tentaram estabelecer um quadro para uma paz na região, não desculpa Israel que não fez nada para conseguir um acordo de paz. Agora, eu quero só dar uma informação. Nos 8 dias de combate entre Israel e Gaza, morreram 162 pessoas em Gaza e 5 israelenses. Fora então é feridos, muito desequilibrado. Os feridos é 1.300 em Gaza, né? Pois é. 1.300 O que você falou, Tjerk? É um conflito assimétrico. É assimétrico. Agora, eu também vi ontem uma entrevista do Shimon Peres na BBC,
em que ele dizia que o Hamas tem hora para disparar mísseis, que mais ou menos são 700 mísseis disparados. Esse é o ponto de vista de Israel, né? 700 mísseis são disparados por dia, 350 na hora que as crianças vão para a escola e mais 350 na hora que as crianças saem da escola. Então, do lado de Israel deve ter esse incômodo permanente, né? Porque esses mísseis não matam ninguém, né? Vocês concordam comigo? Que se saiba, não. Pois é, é verdade. Eu imagino que se você recebe um míssil, alguma vítima tem que ter, né? Então, Mas falando de 700... não, mas quer dizer, porque Israel é também, muito... né? É muito Esse medo porque constante. Isso, é um né? incômodo permanente, mas Israel está armada, vamos dizer, para não deixar que os mísseis caiam, com as baterias antiaéreas, etc. Agora, de fato, o Hamas... Mas na semana passada, Chantal, ou na retrasada, você disse que o Hamas não é um só Hamas, né? Que tem muitos grupos. Tem muitos grupos. Sim. Na verdade, o Hamas não é o único a disparar esses foguetes. Ele até, como ele tomou o controle da faixa de Gaza, que agora ele está num cargo de responsabilidade, vamos dizer, ele até estava tentando moderar um pouco, tentar segurar a situação. Acontece que tem outros grupos islamistas que também estão em Gaza, que são mais radicais e que aparentemente não são controlados pelo Hamas porque eles conseguem disparar esses foguetes. Isso também é uma resposta à primeira pergunta, Mônica, se a trégua vai ser ou não rompida. Depende. O Hamas não tem o controle total da situação. E que papel tem o Irã no momento, gente? Olha, o Irã quer ter uma ponte no mundo árabe. Tem, então, no Líbano, com o Hezbollah, que é xiita, como o Irã, e também apoia o Hamas, mandando armas para E me eles. parece que apoia também o presidente da Síria. Sim, com certeza. E o principal aliado do presidente da Síria, com certeza. O Hamas hoje é mais bem armado graças ao armamento que está chegando do Irã. Pois Então, é. isso mostra que tem partidos que não têm interesse. Tinha um acordo de paz na região. Tem muitos países que não têm interesse. Tinha um acordo de paz lá na região. Por exemplo, o Irã, aparentemente. Isso Eu acho que o complica Irã tudo. é uma espécie de espinho no sapato de todos, né? Porque o Irã é um problema na relação de Israel com os Estados Unidos, não é? Porque o Israel tem pedido, o governo do Netanyahu pede para os Estados Unidos combaterem Israel, porque Israel tem a bomba, enfim, ameaça bombardear, etc., a revelia dos Estados Unidos. E, por outro lado, o Irã tem esse papel de ficar fomentando o ataque a Israel ali. Então, o Irã é um problema. Me parece também que no acordo com o Egito, o Irã, de alguma forma, talvez perca um pouco de influência na região. Sim, o Irã almeja uma influência na região. Agora, o Egito é a grande nação árabe, a maior nação árabe, e com essa negociação do cessar-fogo pelo Mohamed Morsi, o presidente egípcio, o Egito voltou a ser o grande mediador na região. O presidente egípcio mostrou que, apesar de ser islamista, ou seja, pró-palestino, pró-Hamas, ele conseguiu ser um pragmático também. Ele é islamista, mas, ao mesmo tempo, ele é o aliado dos Estados Unidos, que agradeceram os esforços dele. Exato. E também, para voltar um pouco ao que Jack disse, com certeza, não é só Israel que não está fazendo nada para chegar a uma paz e resolver esse conflito sem fim com os palestinos. O próprio Hamas, por exemplo, não tem nenhuma intenção de resolver esse conflito. O Hamas não reconhece Israel, não abre mão da violência contra Israel. E quem poderia fazer um acordo de paz é a autoridade palestina, que é a representante legal dos palestinos. E que está na Cisjordânia, Sim. né? Acontece que a autoridade palestina, que preza as negociações, está sendo desacreditada aos olhos da população palestina, porque, como Israel não faz nenhuma concessão, acaba sendo como se a via da negociação não tivesse dando resultado.
Então, nesse momento não há negociações, né? Por isso o prestígio do Hamas aumentou. Agora ele alcança Tel Aviv. Enquanto o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, está de mãos vazias, porque Israel não faz nenhuma concessão. Agora, qual é a posição da União Europeia em relação a isso? Você vem do país neutro, né? Da Suíça. Não, mas... a Suíça tem posição. Tem? A Suíça é a favor da solução de dois estados. De dois estados. Com as fronteiras de 1967. Até tinha uma tropa internacional que protege essas fronteiras. E, na minha opinião, isso seria a única solução. Não vai ter um grande Israel, nunca vai ter um grande Palestina. Só vai ter dois estados divididos com uma fronteira protegida e, mais utópico, uma conexão entre Gaza e Cisjordânia, mas isso é fora dos planos. Porque Gaza e Cisjordânia são separados por terra. Então, e esse é um problema. Quanto mais se afastam, né? Quanto mais se afastam os governos de Gaza e da Cisjordânia, mais difícil fica também essa suposta solução de dois estados. É um problema porque econômico no momento também, são 3 estados, né, digamos. Não é isso? É um problema econômico, porque em Gaza tem água, tem acesso ao mar. Nessa participação importante do Murcio, eu achei interessante, eu não sei o que a Chantal pode comentar, a ligação que ele fez para Dilma, colocando o Brasil como uma liderança importante nessas conversas, e a Dilma que ligou depois para o Ban Ki-moon e fez algumas declarações na Espanha. Aliás, a visita da Dilma à Espanha foi bem importante essa semana. Queria saber de você sobre a posição do Brasil, como você tem visto, que o Brasil, em geral, recua um pouco para se manifestar sobre o Oriente Médio. Olha, o Brasil, pelo que eu sei, já está mais retraído, né, em relação aos esforços que o Lula, porque Lula queria ter um papel, dar para o Brasil um papel mais importante na resolução do conflito. Queria um novo ator, que seria um honest broker, um mediador honesto, e achava que o Brasil pudesse fazer que o Brasil tinha esse papel. Sim. Agora, me parece que o governo da Dilma já está sendo mais discreto no ponto de vista, na área diplomática, mas talvez esteja enganada, não sei. De qualquer jeito, houve uma declaração do Mercosul, não de Brasil só, sino todo o Mercosul, pedindo primeiro as negociações, o cessar-fogo, logo depois as negociações e, finalmente, o reconhecimento do Estado palestino pelas Nações Unidas. Né? Essa é a posição do Mercosul. Legião Estrangeira volta já com a visita da presidente Dilma à Espanha. Até já. Ladies and gentlemen, please be advised De volta ao Legião Estrangeira, o programa da TV Cultura que repassa o noticiário da semana sob a ótica de correspondentes internacionais sediados em São Paulo. Bom, a presidente Dilma começou esta semana, na Espanha e foi super bem recebida, não é isso? Sim, os principais jornais na Espanha, enfim, ela foi recebida pelo rei, claro, depois da cúpula ibero-americana, mas com muita pompa, Pompa e circunstância. Pelo Rajoy, e ela teve muito espaço... Rajoy. Que é? Que é o primeiro-ministro. Tá bom. Ela foi muito ouvida, né, sobre as questões que na Espanha estão criando muita polêmica nesse momento, que é o tema da austeridade, né? Exato. E ela vindo com um discurso completamente diferente do que está sendo feito na Espanha, né? Com exemplo da promessa brasileira que está sendo também muito elogiada na Espanha nesse momento. Pelo que eu entendi da leitura dos jornais, há também uma expectativa de que o Brasil invista na Espanha, não é isso? Há pedidos, né? Não é nem expectativa, há pedidos mesmo. O rei chegou a pedir para a presidenta que leve, né, investimentos para a Espanha. A presidente deu duas entrevistas, uma para o Valor Econômico e uma para o El País, tá certo?
duas entrevistas durante a passagem dela para a Argentina. Nessa entrevista para o país, ela falou muito de austeridade, né? De combater as políticas de austeridade, que o Brasil já teve sob influência dessas políticas. Foi o grande discurso FMI. dela durante toda a visita. Exatamente. Né? E na entrevista para o Valor Econômico, teve um assunto que repercutiu talvez mais. Aqui, né? Que foi a fala dela de que pretende que os royalties do pré-sal e do petróleo em geral, todo o petróleo do mar, que vão 100%, que ela gostaria que fossem 100% para a educação. Isso significa que você vai ter um veto aí, né, da lei. Então, mas na entrevista do Valor, ela tem duas alternativas. Claro. Tem duas alternativas. Ela pode vetar a lei do petróleo. Vetar parte da lei da lei dos royalties, que passou que ela foi derrotada no Congresso, porque isso foi justamente retirado, não é isso? Sim. E a outra alternativa que ela está apontando é colocar isso dentro da lei do Plano Nacional de Educação. Você escreveu sobre isso? Escrevi quando foi a votação no Congresso. Mas o que chama a atenção? O que pode chamar a atenção do leitor suíço sobre esse assunto, Tjerk? Todo mundo está falando do petróleo, da grande riqueza que está no mar, fora do litoral brasileiro. Sim. E isso faz parte, essa questão política, essa briga pelos royalties. E acho que é interessante que tem esse aspecto atrás. No Rio de Janeiro, por exemplo, se diz que não vai ser possível construir, aprontar a cidade. Não vai ter Copa se não tiver dinheiro dos royalties. Agora, Eleonora, a presidente Dilma está enfrentando internamente essas dificuldades no Congresso, né? Quer dizer, com a possibilidade, inclusive, de a semana que vem é o prazo dela para decidir se veta ou não veta. Tá certo? Ela corre o risco de vetar e ser desautorizada, de o Congresso derrubar o veto. Difícil, mas pode acontecer, porque concretamente o Congresso mostrou que queria daquele jeito ali. Exatamente. Agora, a presidente Cristina Kirchner, muitas dificuldades? Olha, eu acho que sim, claro, é evidente, não vou falar está fantástico, porque não é assim mesmo, né? Agora, eu quero falar um pouquinho mais sobre uma questão que você não perguntou, mas todo mundo deve estar falando, que é o fato do juiz americano Griesa ter feito uma sentença que obrigaria a Argentina a pagar os que se chamam os fundos, eu não sei qual que é a tradução. A Cristina Kirchner chama de fundos abutres. Abutres, exatamente. Fundos abutres. Mas vamos explicar isso, que é um assunto complicado. Existe um navio, a fragata Liberdade, não é isso? Exatamente, que presa, ainda está em Gana, não é isso? Foi presa por quem, Leonora? Não, claro, foi esses fundos abutres, que na verdade o que eles estão demandando é... A Argentina entrou em um calote, bom, todo mundo lembra o calote de 2001. A partir de aí negociou com distintos pessoas possuidores de dívidas, não é isso? Exatamente, dos títulos da dívida, né? Então, a maioria chegou a um grande acordo que foi pagar o 30% disso. A maioria dos fundos aceitaram essa proposta. Há uma parte pequena, muito pequena, que são esses fundos abutres que não aceitaram. Eles são chamados abutres, de abutres... Por essa questão. Né? Porque eles compram muito barato esses títulos de dívida para depois... E agora eles querem o valor de face. Exatamente. Então, a questão é que há uma coisa que é interessante, e é o fato de que esses fundos estão querendo um calote técnico. Claro, ou seja, que a Argentina... Porque o problema é que está aí no meio, está uma questão de pagamento aos fundos que sim estão dentro da negociação, que sim que já entraram e que estão sendo pagos normalmente. O que acontece? A Argentina deposita o dinheiro no Banco de Nova York e eles distribuem entre os fundos que entraram no acordo. Então, mas o que o juiz fez? Exatamente, que uma parte desse dinheiro iria
e sim, vai para o pagamento dos fundos abutres, o que é muito complicado. Não só é Então, complicado para a Argentina, é é. complicado também para os Estados Unidos. Por quê? Por isso a Reserva Federal, a Fed, criticou, questionou o fato de o juiz ter ditado essa sentença, porque O juiz disse que foi um fundo abutre que entrou na justiça e o juiz disse, Sim. tem que pagar esse fundo, Esse fundo, tem que e pagar não isso. pagar os outros. Exatamente. E não pagar os do o que, acordo. o que fica, É. logo depois do pagamento Isso. dos fundos abutres, o que fica iria para pagamento dos que entraram no acordo. Bom, aí o problema também é que o que se fala é que o que estão procurando esses fundos abutre é o calote técnico. Por quê? Porque então eles podem cobrar das seguradoras, das companhias de seguro, podem cobrar o dinheiro, a totalidade do dinheiro. A Argentina tem que declarar que não vai pagar. Que não vai pagar, não enviar o dinheiro para o Banco de Nova York. E aí você ninguém entra, recebe. Ninguém recebe, claro. Agora, a Argentina está apelando, não? O judiciário está apelando essa sentença. Mas isso aí só complica mais a situação interna, né? Porque, por exemplo, agora nós falamos aqui outro dia que tem o controle do dólar, você contou. E você contou também que as poupanças na Argentina são todas em dólar. São em dólar. Vocês gostam de poupar em dólar. Bom, não é que a gente gosta. Eu sei, tem mas um é que sentido, é Mônica. lógico, Bom, você aqui no Brasil teve sempre uma história de os bancos, de algum jeito, quando a gente depositava aqui no Brasil na poupança, você tinha um jeito de você ficar indexado à sua poupança. Lá não, né? Lá na Argentina você tem explosões de inflação que fazem e desvalorização que fazem que seu dinheiro fique ou tenha ficado no passado reduzido a nada, né? Esse é um problema, pessoas que perdem casa, que perdem propriedades, que perdem carro, perdem tudo, né? Isso é uma história antiga. Por isso a gente Mas então, quais são, digamos, Sim. a presidente Cristina tem esse assunto esse da assunto é dívida. imediato. Esse do ponto de vista econômico, é o assunto principal que ela tem aqui na frente. Tá. Né? E no fronte interno ela tem uma oposição crescente. Sim, claro. Não sei se uma oposição crescente, porque aí você tem que diferenciar, Mônica. Uma coisa é o que acontece na cidade de Buenos Aires e outra coisa é o que acontece no conjunto, viu? A cidade de Buenos Aires nunca, jamais decide uma eleição. Quem decide é o que se chama o Grande Buenos Aires, que é onde está a maioria da população. Então, ainda hoje, se você colocar Cristina Kirchner no mercado eleitoral, ela seria eleita mais uma vez. Porque não tem do outro lado. Mas é interessante que agora tem uma... O povo que estava na rua não é muito politizado, não tem uma voz da oposição. São pessoas mobilizadas espontaneamente. Esse é o problema, porque ninguém capitaliza isso. Ninguém leva para seu próprio... é tão fraca? Por que a oposição é tão fraca? Olha, você tem uma explicação por que a oposição é fraca. A primeira coisa é que os políticos do meu país não mudaram. Continuam a ser os mesmos políticos que eram no 2001. Até eu posso te dizer uma coisa, a Cristina Kirchner foi uma novidade, Néstor Kirchner também, mas se você olha todo o resto dos políticos, são os mesmos. Então, o que você quer? Como você vai conseguir que esses políticos, que são os mesmos que existiam no ano 2001, sejam hoje a vanguarda da população? Não consegue. Gente, finalzinho do programa, eu queria fazer uma pergunta. Essa semana, o governo do Estado de São Paulo trocou o secretário de Segurança. Vocês acham que o novo secretário, em que condições ele teria a capacidade de fazer diminuir o número de mortes? Vocês querem dar palpite nisso? Eu só posso torcer. Tomara que dê certo. É um desejo, né? Tiago, esse assunto chamou a sua atenção? Chamou. Não, acho que é muito complexo a situação e acho que nem a imprensa, acho que nem o secretário sabe que
que está acontecendo. Tem muitas coisas atrás. Tem muitas coisas Tem acontecendo, muitos sempre acordos sob o nome. silenciosos entre todas as frações envolvidas. E acho que ele tem um emprego muito complicado. Ele contou que ele levou 2 dias para decidir, justamente porque ele ficou avaliando o quanto custaria para a vida pessoal dele. Ninguém saiu bem desse cargo há muitos anos, né? É verdade. E olha que São Paulo também conseguiu reduzir os homicídios. Alguém deveria ter ficado com os Essa louros. sucessão, Com a essa Condessa, sucessão né? de essa sucessão de secretários que foram saindo são os secretários que fizeram isso, porque foi feito ao longo do tempo, né? Não foi feito do dia para a noite. Não. Legião Estrangeira fica por aqui. Até domingo que vem. Tchau. Gentlemen,